E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do centro de massa. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Calcule as coordenadas do centro de massa da placa homogênea indicada na figura. Um círculo de 1 metro de raio, do qual foi removido um círculo de meio metro de raio, com uma separação de 0,25 metro entre os centros O e O' dos dois círculos. Para resolver o exercício, vamos começar determinando as coordenadas de posição do centro de massa da placa total, imaginando a placa sem o furo. Como o centro dessa placa coincide com a origem O do nosso sistema de coordenadas, de acordo com a simetria apresentada no problema, vemos que x do centro de massa e y do centro de massa são iguais a zero. Vamos agora determinar as coordenadas de posição do centro de massa da placa furo, imaginando que ela ainda esteja presente na figura. Observando a figura em questão, pela simetria apresentada no problema, vemos que a coordenada x de posição do centro de massa é igual a zero. Muito bem. Já a coordenada y de posição do centro de massa coincide com o centro O' e, portanto, ele vale 0,25 metro. Muito bem? Analisando os resultados obtidos, vemos facilmente que a coordenada de posição x do centro de massa da placa com o furo é igual a zero, de acordo com os resultados obtidos e também de acordo com a simetria apresentada no problema. Muito bem? Resta-nos agora determinar a coordenada de posição y do centro de massa da placa com o furo. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão: y do centro de massa é igual a massa da placa total, imaginando a placa sem o furo, então massa total, vezes a coordenada y de posição do centro de massa, agora menos. Já que esta placa foi removida, eu vou assumir que a massa é negativa. Portanto, menos a massa da placa que representa o furo, vezes a coordenada y de posição do centro de massa da placa furo. Tudo isso sobre a massa total, que é justamente a massa da placa total menos a massa da placa furo. Muito bem? Nosso desafio agora é o de encontrar uma expressão para a massa da placa total e para a massa da placa furo. Para fazer isso, eu vou me sustentar no fato de que a distribuição de massa é homogênea. Sendo assim, eu vou definir a densidade superficial de massa como sendo a massa por unidade de área. Sendo assim, a massa da placa total, imaginando a placa sem o furo, é igual a sigma vezes a área. A área dela é π vezes o raio elevado ao quadrado. Consequentemente, a massa da placa total é igual a sigma vezes π. Muito bem. Da mesma forma, a massa da placa furo é igual a sigma vezes a área correspondente, que é π vezes o raio ao quadrado. Portanto, π vezes meio ao quadrado. Logo, a massa da placa que representa o furo é igual a sigma vezes π vezes 0,25. Levando esses dois resultados na expressão acima, a gente obtém a seguinte igualdade: a massa total vezes o y do centro de massa da placa total. Como o y do centro de massa é igual a zero, este termo vai para zero. E, portanto, a gente obtém menos a massa da placa furo, sigma vezes π vezes 0,25, vezes a coordenada y de posição do centro de massa da placa furo. 0,25. Tudo isso sobre a subtração das massas. Aqui nós temos
π vezes sigma menos 0,25π vezes sigma. E, portanto, 0,75π vezes sigma. Simplificando π e sigma, a gente obtém que a coordenada de posição y do centro de massa da figura em questão é igual. Então, vamos lá. Menos 0,25 é 1/4. Portanto, menos 1/4 vezes 1/4 dividido por 0,75, que é igual a 3/4. Logo, você vai obter menos 1/4 vezes 1/4 vezes 4/3. Simplificando o número 4, vemos que a coordenada de posição y do centro de massa da figura em questão é igual a 1 ao negativo de 1 sobre 12 metro. Muito bem. Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.